Bora para o vídeo. O Crespo entregou para a direção do São Paulo alguns nomes que ele gostaria, né, e posições, né? Então tem jogador de lado de campo, tem lateral direito, tem zagueiro. E aí o São Paulo observa, monitora e tal. O Advíncula lá do Boca, assim como o Fabrício Bustos, do River Plate, são jogadores que, assim, o São Paulo observa, mas assim, não vai trazer, porque o modelo de jogadores que o São Paulo vai trazer já é muito claro. É tipo o Enzo Dias. A gente estava falando do Enzo Fernandes, mas é o Enzo Dias, quem dera fosse o Enzo Fernandes, hein? O Enzo Dias, o Wendel, o próprio Dineno, são jogadores que estão em fim de contrato, livre no mercado, e aí o São Paulo consegue pagar ali um valor de luva parcelada e faz um contrato com o jogador. Ou então um empréstimo com opção de compra para o orçamento do ano que vem pagar, como fez o reempréstimo com a Lazio pelo Marcos Antônio. Então é nesse modelo de contratação. E aí para você tirar o Advíncula, você tem que pagar para o Boca. E aí o Fabrício Bustos tem lá o River para pagar. Você já tem uma grana tem a grana do Galopo, tem o Enzo Dias que está lá. Mas são negociações que são independentes de você trazer um novo atleta. Então o São Paulo está com dificuldade. Não dá para criar uma expectativa no torcedor. Agora o Crespo indicou nomes e o São Paulo vai ter que ir atrás e vai trazer. Não, isso não é garantia, são sugestões. E o São Paulo está tendo dificuldade para contratar jogadores. E vai ser assim quando tiver a abertura da janela. E nessa vai ser importante ter reforços, mas não vindos de fora, vindos do próprio elenco. Isso aí está tendo já. Pois é. E é isso que eu quero saber. Porque você já me contou aqui que o Oscar está na ponta dos cascos já para jogar. O Oscar vai ser titular contra o Flamengo. Ótimo. Informação, hein, gente? Aqui a gente trabalha com informação. Titular contra o Flamengo. Jogo sábado, hein? Jogo sábado pelo Campeonato Brasileiro, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, é isso. E o Lucas, como é que tá? Será que eles podem voltar a jogar juntos logo? Lucas e Ferreirinha voltaram a treinar com todo o time ontem, elenco com todos. Vai depender muito da evolução da semana. Hoje, terça-feira, é mais fácil eu dizer para vocês que o Ferreirinha tem mais chance de ser relacionado do que o Lucas. Porque vai depender muito da evolução, daquela coisa do ritmo do treino, se não sente pancada, se não sente dor de novo. Então há um cuidado muito grande. Há a possibilidade de você relacionar os dois? Claro que existe. O São Paulo trabalha, inclusive, para isso, para relacionar os dois jogadores. Mas ainda vai depender dessa evolução de trabalho que vai ser essa semana. E o Crespo está trabalhando 2 períodos, está fazendo bastante trabalhos. E é legal, assim, porque o trabalho do Crespo, deixa eu só até pegar aqui uma mensagem que eu recebi de uma pessoa, de um atleta e tal, falando sobre o treino do Crespo, que é bem legal aqui, eu queria ler. Treino muito bons. É um treinador que tem muito a melhorar o time. É um treinador que tem muita bagagem. É um treinador que tem muitas opções dentro do campo. Treinos têm sido muito bons. Quer ver? E esse time, com esse trabalho que está sendo feito ali na intertemporada, tem muita margem para crescer. Então, essa aqui é a opinião de um jogador que eu conversei, obviamente não vou revelar, mas que tem elogiado esse dia a dia de trabalho com o Crespo. E de fato, a análise o Crespo melhorou como treinador. Ele é um treinador hoje que tem mais opções. Então, surpreende dentro do São Paulo o fato dos trabalhos estarem sendo muito bem desenvolvidos. Então, mas é sempre assim, quando o cara chega é tudo bom, tudo maravilhoso. Não, eu estou trazendo um relato aqui de uma apuração, uma conversa com alguém que está ali sentindo o dia a dia do trabalho com o E é legal quando parte do jogador, né? Muito rigoroso sempre. Com o moleque Denilson e com o Miller mais velho, ele era rigoroso com todo mundo. O Tele Santana, acho que se tem uma virtude, ou se ele tinha uma virtude, era não diferenciar as pessoas. A lembrança que eu tenho do Tele, que infelizmente eu não trabalhei muito tempo com ele, mas a lembrança que eu tenho dele, ele não diferenciava. Poderia ser o Zete ou poderia ser eu. A mesma bronca que ele me dava, a mesma chamada de atenção que ele me dava no Zete. Cara, e era o Zete. Vou te falar que isso é... Eu fui setorista do São Paulo nessa época, né? 92 e tudo mais. E ele era assim com a imprensa. Sim. Era assim. Eu era... Cara, eu tava começando a carreira, era meu primeiro ano.
Então, o Tele era assim, ele atendia a mim ou atendia o Tino Marcos, que estivesse lá, da mesma forma. Igual. Uma vez eu fui lá, ele só tava eu no CT, eu fiz uma entrevista com ele de horas. Sentou lá, ficou conversando comigo. Ele não tinha, na bronca e na boa. Ele era muito horizontal com todo mundo, assim. Não tinha nenhuma diferença. Eu acho engraçado, Tirone, Mal, Ale. As pessoas às vezes falam muito você é um cara muito respeitoso, você é um cara muito humilde, isso aí é o princípio básico, cara. Isso não deveria ser motivo de elogio. Sabe? É, sim. As pessoas, né? Pô, Denis, você é um cara legal, você é um cara humilde, É você é um o cara mínimo, que respeita. Cara, isso não deveria ser motivo de elogio, pô. Mas né? E hoje, já de muito tempo pra cá, acaba sendo virtude, sabe? Você fala, porque o mundo tá de uma forma, de tal forma, que você fala, mano, acaba sendo virtude. E o Tele Santana é algo que ele deixou de legado pra minha vida, né? Que hoje, assim, o Tele Santana, no pouco período que eu tive com ele só foi uma extensão do que eu já vivia dentro da minha casa. Isso vale lembrar e dizer. A forma que eu sou hoje e a forma que eu trato as pessoas hoje é porque eu aprendi isso lá na raiz. Então eu tive a sorte de, na minha formação como jogador e como homem, ter no meu caminho pessoas que tinham a mesma ideia que eu tinha dentro de casa. Do meu pai e da minha mãe. Porque pode ser que nessa minha formação, como eu saí de casa cedo, essa minha formação, eu começo a pegar pessoas ao longo desse trajeto que não tem o mesmo olhar para esses valores, vai saber se hoje eu seria o que eu sou hoje. Então isso tem muito a ver quando a gente tem quando o caminho tá meio que traçado, né? Então quando eu faço a retrospectiva da minha trajetória, eu só fui tendo pessoas com valores parecidos com o que eu aprendi lá na raiz, lá dentro de casa com meu pai e com a minha mãe. Porque eu tô falando agora, quando eu chego na Espanha e passo o perrengue de não jogar e aquele choque de realidade, tem um cara chamado Alexis, que hoje ele faz parte da comissão do Betis, que ele me chamou pra trocar ideia e falou, cara, aqui funciona assim. Sabe? Aqui você tem que fazer assim, assado, se comportar assim, se comportar assado, tocar a bola a tal lugar. Ele foi me ajudando, entendeu? Eu não peguei um cara também falando, pá, moleque de 19 anos, a perna do caramba, mas jogador mais caro, acho que é quem... Ele foi te corrigindo coisas que você não fala, comportamentos que você não estava tendo adequadamente, ou ele de primeira falou pra te ajudar? Não, primeiro ele observou. Tá. Primeiro ele observou. Quando ele viu que o caminho que eu tava indo, tanto fora e dentro de campo, não era o que era feito lá, porque aí vale lembrar, eu tinha que me adaptar, né? Né? Era eu, né? Tinha que me adaptar a tudo, né? A tudo. No futebol espanhol, na cultura espanhola, na gastronomia espanhola, tudo. Eu tinha que me adaptar lá, pô. Eu tô lá e eu queria viver igual eu tava vivendo aqui. Né? Eu queria, enfim, treinar de manhã e à tarde, só que lá treinava só de manhã. Então, quando eu ia treinar à tarde, eu tomava bronca. Não era pra treinar. Não era pra treinar. Você tem que descansar. Eu falei, não, mas eu preciso treinar porque eu dependo muito da minha parte física. Eu sempre dependi muito da minha parte física. Tanto o Zagallo quanto o próprio Tele Santana, eu lembro de uma entrevista que o Moraci Santana, que era o preparador físico na época, falou que o meu teste de limiar era muito parecido com o teste de limiar do Cafu, que era o primeiro da lista. Então eu sempre me apoiei muito no meu condicionamento físico. Me arrisco em dizer que a minha trajetória, por exemplo, em seleção brasileira, o que me fez permanecer durante um período, principalmente na época ali de 98, que era a época do Zagallo, um pouquinho antes, foi o meu condicionamento físico. Porque tinha muitos outros jogadores canhotos, de repente mais vistoso do que eu. Só que eu fazia um trabalho sem bola que os outros não faziam. Então, por exemplo, o Zagallo uma vez falou, o Denilson faz um trabalho que ele fazia quando então jogador. Atacava e defendia. Então, por isso que eu chamei a atenção do Zagallo. Então, eu fui inconscientemente, por causa dessas frases dos treinadores, entendendo que a minha parte física ela era importante. Falei, então, mano, se eu não tô jogando bem, eu vou dar a vida, eu vou correr. Vou dar carrinho, vou voltar pra marcar, vou não sei o que, tal. Eu nunca mais intervi no São Paulo, porque eu fui convidado eventualmente para um cafezinho. Aliás, no CT nem cafezinho me chamaram.
Isso que nós ganhamos 2 bimundiais, né? Mas que 2 barbaridade, isso. Nunca me chamaram. Que absurdo isso. Mas é absurdo. Letrado da gestão, né? Eu me lembro quando o Ricardo Rocha estava lá, que ele ouviu isso, ele ficou indignado. Ele falou, mas como? O senhor nos levou ao bicampeonato. Como o senhor não vem aqui? Não vem, porque eu não sou convidado. Eu não vou chegar aí de repente. A política, A política acima de qualquer coisa. A vaidade pessoal acima de qualquer coisa. Exatamente. Isso é uma vergonha. Aliás, em vários clubes, né? Vários isso é uma vergonha. A vaidade predomina. Nada do que o outro fez. Se vocês pudessem, o estádio foi fundado há 10, 20 anos. Não querem saber do passado, dos altruístas. Quando eu assumi para fazer a restauração, eu tomei um cuidado de chamar o patrono, Laudo Natel, para dar ele a presidência da comissão pró-estádio. O que era a comissão pró-estádio? Foi a que ele montou quando começou a construção. A maioria já estava velhinho, cadeira de roda, bengala, mas eles iam. Participavam das nossas reuniões com os engenheiros novos. Aquilo era uma coisa, eles ficavam com lágrimas nos olhos, às vezes, de emoção, porque nunca alguém tinha chamado. Mesmo o Laudo. O Laudo foi presidente dessa comissão. Quando reabriu o estádio, quem deu pontapé inicial foi o Laudo e o Gino Orlando. O Gino foi jogador, né? Jogador e era o diretor do estádio, de manutenção. Então, aquilo foi um momento mágico, lindo também, do patrono com o jogador que cuidava do estádio e tal. E o Laudo, embora até tivesse assim um lado até um pouquinho mais de oposição, mas ele foi extremamente participativo. Só para não tomar tanto seu tempo, uma honra recebê-lo aqui. Deixa eu fazer uma última aí, O São Paulo corre o risco de cair para a segunda divisão, porque hoje a bengala do São Paulino é o seguinte, nunca caímos, mas só não caíram São Paulo e Flamengo até hoje. Ele assusta isso? Olha, não chega assim a assustar, mas preocupa. Porque se começar a assustar, a gente fica imobilizado. Nós temos que preocupar e tomar atitude, para que não ocorra. E precisa ser rápido. Então, há necessidade de estabilizar quem está lá. Se é esse, se é aquele, é aquele. De repente, o último técnico, o Zubeldia, ele estava desestabilizado. Então, aí ninguém segura. É igual maionese quando desanda, gente. Ninguém segura a maionese. Não é? O vulcão, quando vem, não dá. Então, você tem que dar estabilidade, que era o caso do Tele. O Tele foi contestado 3 vezes. Nós tivemos que bater de frente e mandamos vários jogadores embora, a comissão técnica. Eu não queria nem saber. Ele e acabou. Sai qualquer um menos ele. As reuniões eu fiz nesse sentido. Aqui quem decide sou eu. E este cidadão não sai. Não adianta vocês insistirem. Porque ele tinha 2 treinos. O Tele era, você sabe como é, o treino de fundamento toda a tarde. Era trabalho, os jogadores recebiam para isso. Claro. Falei, eu não vou mudar. Ele deu certo, eu confio nele. Quem não quiser saber, olha, o RH é lá, vai lá e pega a conta. E alguns foram mesmo. Bom, se você não estabilizar o treinador, ponha quem você quiser lá. Não vai dar. E parem de palpitar. Tem muito diretor falando, pô. Você tem que ter um diretor. Que no caso eu era o diretor. Os outros podiam falar comigo. E o Tele falava, eu não gosto muito quando eles querem falar sobre o meu contrato, eu não tenho contrato. Eu falei, mas você não tem que atender ninguém. Eu falo só com o senhor, tá bom. O senhor diga a eles que esse assunto não está em pauta. Pronto. O senhor fala comigo e acabou. Entendeu? Então tem que ter um responsável. E os outros são assessores. Hoje tem 5 lá. Mas é isso que eu falo. O Muricy, que eu acho que tem todo o direito de estar lá. Claro. Belmonte. O Nelson, que eu não conheço. Né? Também não. Amigo do Belmonte, é o que me dizem. Não, é um amigo do Belmonte. Chapecó e Rui Costa. Chapecó e Rui Costa. O Rui Costa é o executivo que não dá uma entrevista, só dá entrevista para Porto Alegre. Para Porto Alegre ele fala toda semana. Aqui ele não dá entrevista, o Rui Costa. Então tem 5 lá. Então, a quem responde o treinador? Ele fica igual uma barata tonta. É isso aí. Gente, não pode ser assim. Não pode ser assim.